Você já teve um comportamento, uma atitude que você não se orgulha, que você depois até parou e se estranhou, no sentido de, nossa, como eu tive essa reação? Mas saiba que isso não acontece, logicamente, só com você. Todos somos humanos e vamos ter momentos assim. Isso é o que Jung chama de sombra, que todos nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Para ele, esse conceito de sombra significa dizer que muitas vezes negamos ou reprimimos aspectos que não gostamos, que acreditamos ser errado. Aí, então vai entrar julgamentos, sentimentos, emoções, desejos, frustrações, enfim, várias coisas que ficam bem escondidinhas porque temos a dificuldade de aceitar, encarar um lado nosso, que para ele é esse lado mais sombrio, e aí então acabamos negando por essa dificuldade de aceitação. Mas esse lado sombra sempre vai aparecer. Às vezes aparece na nossa rotina e acabamos nem percebendo. Então, o ideal é que possamos nos conhecer melhor e sim integrar as nossas sombras, entender que temos os dois lados, vamos dizer assim, e que quanto mais a gente se conhecer, mais fácil fica de lidar melhor com as coisas da vida, com nós mesmos e com esse lado mais sombrio. Então, se esse tema te interessa, fica no vídeo até o fim para a gente falar um pouquinho mais sobre como lidar com esse nosso lado. Para explicar um pouquinho melhor esse conceito, as nossas sombras elas vão sendo desenvolvidas desde a infância, que são as coisas que aprendemos como sendo erradas. Então, por exemplo, uma pessoa que entende que sentir raiva é errado, às vezes, num contexto religioso, pode ter essa ideia de que sentir raiva é pecado, por exemplo. Então, a tendência é que a criança ela reprima essa raiva, ou seja, ela começa a negar a raiva que ela sente, se tornando um adulto extremamente estressado e irritadiço. Às vezes, aquela pessoa que vai descontar toda a sua raiva reprimida, toda a sua sombra, no trânsito, por exemplo, no ambiente de trabalho, nas pessoas próximas, aquela pessoa que você não pode falar nada, que já está devolvendo com argumentos muito ríspidos, que não consegue ouvir, porque na verdade a pessoa não se escuta. Ela não para reconhecer que sente raiva. E às vezes tem muita coisa reprimida. Então, nesse exemplo, qual que é o ideal? A pessoa reconhecer isso, aceitar, né, entender que é normal, somos humanos e vamos sentir raiva, mas que ela não precisa considerar um erro, um equívoco. Ela pode aprender a lidar com esses momentos, agindo de uma forma saudável. Então, se ela sente raiva de alguém próximo por alguma coisa, é no momento de calma, sentar e tentar conversar, resolver de uma forma adulta, de uma forma saudável. E nada melhor do que um diálogo assertivo num caso como esse. Então, a pessoa ela está reconhecendo a sua raiva, ela está entendendo por que aquilo causa raiva nela e está tentando resolver o problema, sem precisar descontar a sua raiva no mundo inteiro lá fora. E geralmente em coisas, em situações, em pessoas que nada tem a ver com os seus problemas pessoais, com a sua sombra. E outra forma da gente entender aonde está a nossa sombra, porque muitas vezes não sabemos o que temos de sombrio, são as nossas projeções. Inclusive eu falei um pouquinho sobre projeção no vídeo passado, vou deixar aqui na descrição se você quiser entender melhor esse conceito. Mas são as coisas que negamos na gente e que muitas vezes vamos projetar no outro. Então, por exemplo, você julga alguém por essa pessoa ser muito ambiciosa, muito egoísta. E aí se afasta da pessoa por reprovar o comportamento dela, porque aquilo te incomoda, te irrita demais e você não dá conta de conviver com aquela pessoa.
Mas isso pode ser uma sombra sua. Você também pode ter um lado ambicioso e egoísta, ou pode ter sido muito egoísta num momento que você não deveria ter sido. E aí, por se julgar e não entender o que aconteceu, não aceitar esse teu comportamento, acaba ficando reprimido e você acaba sentindo muita aversão quando vê esse comportamento em alguém. Mas pode ser uma projeção sua, uma parte sua que você não quer reconhecer, que você realmente está reprovando. Então, sempre quando um comportamento alheio te incomodar, pare e se pergunta. Isso tem a ver com autoconhecimento. Por que isso me incomoda tanto? Por que essa pessoa me irrita tanto? Porque tudo isso que ela faz me incomoda num nível que às vezes gera uma fúria, não é nem uma irritação, é uma fúria muito grande. Aí pode ter uma sombra sua. Mas para isso, precisamos estar abertos para essa janela do autoconhecimento, o que pode tornar a nossa vida muito mais leve. Mas para isso é preciso ter humildade para reconhecermos as nossas sombras. Senão você acaba entrando na defensiva, acaba negando tudo e sentindo raiva até de quem fala sobre isso. Então, para resumir e encerrar esse vídeo, começa a se perceber e ter mais autocompaixão, porque na verdade um conceito se liga no outro. Quando entendemos que temos algo ali que a gente não gosta e olhamos, de uma forma mais autocompassiva, entendendo que todos somos humanos, estamos aqui justamente para ter uma evolução pessoal e assim social, porque tudo que a gente vai melhorando reflete fora, reflete em todas as relações interpessoais. Mas primeiro você precisa melhorar a tua relação intrapessoal. E a autocompaixão ajuda muito nisso, porque aí você vai entendendo, ok, tenho esse defeito, eu não gosto, eu sempre entendi que isso é errado, mas eu entendo hoje que isso é normal. Então, como que eu posso fazer desse lado meu que eu não tenho tanto orgulho, que acaba atrapalhando as minhas relações? Como que eu vou agir? Então aí você vai encontrando caminhos, você vai aceitar o que você é por inteiro, você vai entender essa partezinha sua, por que é, como é, e aí você vai encontrar formas mais saudáveis de agir com você e com o mundo lá fora. No exemplo da raiva, se você tem uma tendência a negar o que você sente, começa a reconhecer, essa situação me causa raiva, mas eu vou respirar e com calma eu vou agir de uma forma mais saudável, para que isso não torne uma sombra que me consuma. E dessa forma você vai integrando as tuas sombras na sua personalidade, vai se tornando uma pessoa mais inteira, porque você reconhece quem você é. Então você vai ser aquela pessoa que vai falar: eu tenho esses defeitos, também tenho essas qualidades, estou tentando lidar com tudo isso para se tornar uma pessoa melhor. Então, quando você se torna essa pessoa, você fica mais leve e começa a ter atitudes mais saudáveis. É como se os teus defeitos começam a diminuir um pouquinho. Claro que tem aspectos nossos que são mais difíceis da gente mudar, mas tudo é possível quando a gente está ciente de quem somos. Do nosso lado luz, do nosso lado sombra, ou seja, das nossas virtudes, das nossas qualidades e do que não gostamos. E dessa forma você vai se tornando uma pessoa melhor. E só fazendo uma ressalva aqui, esse lado sombra que geralmente negamos também tem a ver com aspectos positivos, muitas vezes com qualidades. Então, por exemplo, uma pessoa que é super criativa, super dinâmica, acaba negando isso porque tem medo de se expor, tem medo de fazer coisas diferentes, expor a sua criatividade por medo de ser julgada. Então, ela acaba até negando isso para não se expor. E é uma forma também de autoproteção. Então, nem tudo que está relacionado às nossas sombras é necessariamente algo que consideramos ruim.
podem ser sim aspectos positivos, mas por algum motivo estamos negando. Por isso é tão importante entender tudo isso e realmente se tornarmos pessoas inteiras. Pode ter certeza que a vida fica mais leve, mas para isso você precisa ter esse olhar de humildade sobre si mesmo. E se você se identificou com o meu jeito de falar, o meu jeito de trazer conteúdos aqui, se você gostou desse tema, deixa seu like, se inscreva no canal. Eu sempre trago a psicologia de uma forma simples, para que ela se encaixe na sua rotina, no seu dia a dia. Costumo trazer exemplos simples para que você consiga internalizar melhor alguns conceitos. Inclusive, já que estamos falando de sombra, dando um exemplo meu, para você que ficou até esse momento, eu não gosto de ficar pedindo para que ninguém se inscreva no canal, deixe like ou deixe comentários. De alguma forma, isso me incomoda muito, porque lá no fundo, né, pensando na minha sombra, o meu desejo é de ser autossuficiente nesse sentido, ou seja, que as pessoas vão e se inscrevam e deixem comentários porque elas queiram, que eu não precise ficar pedindo para ninguém, é uma forma de realmente não querer pedir ajuda, não querer precisar do outro. E esse é um lado que acaba aparecendo aqui também. Então eu sempre tenho essa negação de não querer pedir ajuda por pensar, quem quiser que se inscreva. E também as consequências disso é que o canal não cresce. Então, compartilho aqui contigo um pouquinho de mim, porque as nossas sombras, gente, elas vão aparecendo em vários momentos da nossa vida. Mas quando a gente para se questionar o porquê disso, a gente vai se entendendo melhor. Então, te espero no próximo vídeo. Até mais!